acabando. Isso não é um teste. Meus compatriotas, falo com vocês hoje à noite com o coração mais pesado. Mais cedo, hoje, nossos cientistas confirmaram que um asteroide enorme está em rota de colisão com a Terra. O impacto é iminente, a menos de 24 horas de distância. Isso não é um teste. Isso é real. Eu sei que vocês estão com medo. Eu também estou. Eu peço que fiquem perto daqueles que vocês amam e encontrem forças uns dos outros. Não há como escapar disso. Não há como fugir disso. Mas podemos enfrentá-lo juntos. Podemos encontrar coragem em nossa humanidade compartilhada. A transmissão corta para cenas de caos. As ruas estão cheias de pessoas em pânico, gritando, correndo, colidindo umas com as outras em seu desespero para escapar. Eles estão fazendo o que as pessoas fazem nessa situação. Eles estão perdendo a cabeça. Eu me pergunto como está lá fora, no meio disso. O medo, o desespero, o instinto cru e animalesco de sobreviver. Ao contrário das palavras do presidente, imagino tumultos no mundo todo. Imagino pessoas quebrando janelas, saqueando lojas, pegando o que puderem, como se isso importasse agora. Outros devem estar amontoados em porões, agarrados a entes queridos, sussurrando um adeus final. Eu me pergunto quantos estão tomando caminhos mais sombrios, terminando as coisas em seus termos, recusando-se a deixar o asteroide decidir. Pílulas, cordas, uma bala no cérebro. Ou talvez tenham optado por algo mais dramático. Imagino corpos batendo na calçada abaixo de prédios altos, os ecos de tiros em áreas urbanas tranquilas. A voz do presidente continua, pedindo calma, mas não há paz a ser encontrada nesse tipo de final. Eu sei disso. Não quando você está encarando o cano de algo tão definitivo. O feed falha por um momento. O rosto do presidente se distorce brevemente antes que a imagem se estabilize. Penso nas pessoas que conheço. Amigos, familiares, colegas. O que eles estão fazendo agora? Estão grudados em suas telas, olhos arregalados de terror? Estão lá fora, na loucura, tentando agarrar algum tipo de controle? Ou estão sentados em silêncio, entorpecidos, esperando pelo inevitável? Acho que não importa. A transmissão muda novamente, mostrando serviços de emergência sobrecarregados, prédios em chamas, cidades mergulhando no caos. A voz do presidente desaparece no fundo. Um zumbido constante de garantias vazias. Eles não vão ajudar. Não agora. Mas são necessários. É parte do seu roteiro. Eu olho para o relógio. Menos de 1 hora. Até lá, o dano ao mundo já terá sido feito. O medo, o caos, a destruição. O mundo estará mudado para sempre, oscilando à beira da insanidade. E eu seria aquele que o empurrou para lá. O rosto do presidente pisca uma última vez antes de eu encerrar a transmissão ao vivo do deepfake. E a tela fica preta. O silêncio preenche a sala. Eu me inclino para trás na cadeira, a emoção de tudo isso me inundando. O mundo está acabando, mas não como eles pensam. Isso não é um teste, é um jogo. E eu venci. O mercado da culpa. Veio em um frasco pelo correio. Havia um kit de injeção, mas sem instruções. As instruções estavam no site. O mercado da culpa. A primeira vez que Alex fez isso, ele usou um cinto, localizou uma veia no antebraço e injetou todo o líquido de uma vez. Era o que as instruções diziam que você tinha que fazer para ser pago. Era apenas um roubo, mas o golpe foi forte, como ser abraçado por alguém feito de lâminas de barbear. A dor persistiu por semanas, mas o Bitcoin apareceu em sua carteira como prometido. Ajudou Alex a sobreviver.
Ele começou a fazer isso regularmente depois disso. Pediu demissão e usou a culpa. O conceito do site era simples. Se você se sentisse culpado por algo, qualquer coisa, você poderia leiloar essa culpa, ou uma fração dela, para um ou mais licitantes que sofreriam por você. As transações eram anônimas, os motivos da culpa tinham que ser descritos, mas não importava quais eram. Se alguém estivesse disposto a aceitar, o mercado facilitava a transação. Alex começou leve, mas eventualmente passou para coisas mais lucrativas e difíceis. Quando ele assumiu sua primeira culpa por assassinato, uma de 25, ele pensou que morreria, mas não morreu, e o Bitcoin chegou. Então, Alex conheceu Angelina. Ela era uma colega de classe e ele a apresentou ao mercado, começando gentilmente, mas introduzindo-a sistematicamente a golpes cada vez mais difíceis. Angelina era boa em sofrer, melhor até do que ele, e ela fazia de tudo, pequenas frações, até mesmo dos atos mais hediondos. A renda combinada era boa. Um dia, Angelina viu o mercado da culpa listando algo absolutamente pútrido, desprezível, abuso e crueldade que eram quase inimagináveis. O pagamento total? 25 milhões. Eu acho que a gente deveria aceitar tudo. Cada um faz metade, que tal? Ela sugeriu. Ah, não, eu não conseguiria viver comigo mesmo, disse Alex. E ele falou sério. Eles passaram as últimas semanas tentando burlar o sistema, mas parecia impossível. O mercado era realmente livre e autorregulado. Se você pagasse por X, só poderia revender por X. Esse era o valor de mercado. Nenhum ganho. Angelina concluiu a transação de 25 milhões de qualquer maneira. Quando o frasco chegou, ela trocou os rótulos e observou Alex injetar o que ele acreditava ser uma mera agressão. O golpe o destruiu. Angelina o observou se contorcer no chão, os músculos tensos a ponto de estalar, espumando pela boca. Incapaz de falar enquanto sentia uma culpa para a qual não estava preparado, para a qual ninguém poderia estar preparado. Então, ela trouxe uma faca para ele. Não poderia ser assassinato, ela decidiu. Tinha que ser suicídio. Então, ela colocou a faca na mão dele e o encorajou a se matar. Finalmente, ele cortou a própria garganta. Então, sentindo sua culpa começar a aumentar, ela a colocou em leilão no mercado. E, rapidamente, houve compradores. Total do pagamento, 10 milhões. Apenas alguns dias, ela disse a si mesma. E ela sofreu horrivelmente, mas então a dor foi aliviada. E ela estava livre. Ela havia manipulado o sistema e não sentia nenhuma culpa por isso. Meu amigo fez um churrasco. Olha, eu sei que você provavelmente não vai querer vir, já que é vegano, mas vamos ter acompanhamentos e seria legal se você estivesse lá. Eu tenho certeza de que o surpreendi. Claro, cara, parece divertido. Eu fico meio perturbado com seu raciocínio, mas tô dentro. A parte mais estranha foi o quão normal tudo parecia. As cervejas, a música, o sol brilhando sobre o pequeno grupo no quintal de Patrick. Quando a carne começou a chiar na grelha, o cheiro era estranhamente atraente, mesmo que a ideia me causasse repulsa. Mas era assim que ele queria marcar a amputação de parte da sua perna. E o grupo de amigos sempre estava disposto a se apoiar. Quando fomos servidos, decidimos que todos iríamos experimentar ao mesmo tempo. Eu mordi o pedaço de Patrick no meu prato. Meus olhos se abriram. Patrick era a única pessoa que eu já tinha ouvido falar que fez algo assim, mas o mesmo aconteceu com aquela mulher do chá de revelação, uma vez. É muito fácil criar tendências hoje em dia, então enviei mensagens para grupos de amputados, focando naqueles com procedimentos marcados. Eu sou um cineasta e eu tô fazendo um documentário sobre churrascos de amputados. É uma das únicas brechas legais para algo que descobri que as pessoas têm muito entusiasmo em fazer. Eu espero explorar a sua popularidade crescente. Qualquer pessoa que pesquisasse sobre isso veria as redes sociais de Patrick, além dos boatos que eu criei.
Aos poucos, uma por uma, a ideia pegou, e eu realmente apareci para filmar. Mas eu tinha apenas uma motivação para tudo isso. A carne é deliciosa, a coisa mais incrível que já provei. A suculência, a maciez, a pele delicada. Engraçado, a carne comum me enojava, mas havia algo especial na carne humana. E sim, isso estava alinhado com os meus valores. Ninguém foi prejudicado desnecessariamente e todos os amputados consentiram. Canibalismo ético. Os convidados do churrasco sempre ficam chocados por eu ser vegano. Há uma piada sobre como nós veganos adoramos falar disso, mas isso não é verdade. Não há nada mais irritante do que os argumentos limitados e sem sentido do antiveganismo. Há um senador até tentando criminalizar o ativismo pelos direitos dos animais. Quando ele perdeu uma mão em um acidente de carro, entrei em contato sugerindo um churrasco. Seu assessor me mandou para o inferno. Eu fiquei desapontado por perder um possível sujeito de alto perfil, mas também porque gostava da ideia de comer alguém que merecesse. Mas isso me deu uma ideia. Eu sei o que você está pensando, que eu decidi prejudicar ativamente as pessoas para obter a sua carne. Você está errado. Tudo que faço é pagar o meu contato. Ele faz o abate, ele drena o sangue e ele embala tudo direitinho. E eu só aponto para pessoas que consentem. Ou, quero dizer, pessoas das quais eu posso supor o consentimento com base em conversas das quais insistiam para que eu aceitasse o ponto de vista delas. Então, eu aceito. Elas tiveram uma boa vida, e não é desnecessário, já que eu tô conseguindo proteína com isso. Ah, não me julgue. Não há coisas mais importantes para lutar por aí? Eu amo as pessoas, mas eu não vou parar de comê-las. Eu não consigo ser tão extremista. e 23. O cirurgião não achava que ela fosse sobreviver. Ela havia caído 7,5 metros em um buraco. Um hematoma subdural era potencialmente catastrófico para uma mulher de 45 anos e uma craniotomia era arriscada. Para piorar, sua paciente sofria de uma forma extrema de degeneração macular, o que a havia deixado profundamente cega desde a adolescência. Ele havia contado tudo isso ao seu parente mais próximo, um marido na sala de espera, enquanto a cirurgia de 5 horas prosseguia. Quando o cirurgião removeu o retalho ósseo, ela teve uma parada cardíaca. A enfermeira cronometrou. Ela ficou sem vida por 9 minutos e 23 segundos, no limite extremo da sobrevivência. Ainda assim, seus sinais vitais se estabilizaram. O cirurgião fez uma pausa, olhando além da matéria cinzenta exposta para o rosto da mulher entubada. Mary Jones, você é uma lutadora. Seus olhos se abriram, opacos como sempre. Mary, seu marido disse. Diz alguma coisa. Eu tô com uma dor de cabeça infernal. Você conseguiu, Mary. Ela sentiu a mão da irmã. Eu quero falar com meu cirurgião. O Dr. Flint chegou. Você tá usando seu boné do Cypress Hill? Ele a olhou, curioso. Era a sua dureg da sorte. Sua esposa havia comprado porque ele adorava o grupo. Não, ele respondeu. Só na sala de cirurgia. É aquela máquina, o Da Vinci. Do que você está falando, querida? O Sr. Jones perguntou. Ele foi interrompido pelo médico. Sim, o Da Vinci é o nosso novo console cirúrgico. Somente pessoas que liam revistas especializadas conheciam aquilo. E mais, essas pessoas não eram cegas. Eu flutuei para fora do meu corpo e assisti enquanto morria. Eu não estava cega. Um buraco se abriu no teto, um funil girando com redemoinhos coloridos, e meu pai surgiu. Ele parecia como quando eu era criança. Eu disse, papai, é hora de ir? E ele respondeu, você precisa ver algo. Uma EQM, o cirurgião comentou. Uma experiência de quase morte. Mas isso é loucura, seu marido disse. Sr. Jones, eu não sou ignorante o suficiente para acreditar que tudo pode ser explicado pela ciência. Eu e papai flutuamos para a sala de espera. Achei que fosse para me despedir de vocês dois, mas vocês não estavam lá.
Nós nunca saímos da sala de espera, sua irmã respondeu. Não, vocês saíram sim. Foram juntos ao banheiro. E ele sussurrou no seu ouvido como você poderia transar quando quisesse. Agora que a cega estava fora de cena. Doutor, ela precisa de um psicólogo. Eu posso dizer o que você estava vestindo. E posso dizer que tem um pedaço lascado na pia, onde o seu salto alto bateu na porcelana. Um silêncio atordoado. E eu e o papai voltamos para a sala de cirurgia. E ele disse: bem, querida, hora de decidir. Apontando para o relógio da enfermeira. Às 9h23, a decisão será tomada por você. E foi quando eu voltei. Mas por que voltar? O Dr. Flint perguntou. Eu sei que o paraíso está esperando por mim, mas é que ele me contou como esses dois vão morrer. E eu não perderia isso por nada nesse mundo.